lugar, era um fato único que estávamos vivendo no mundo inteiro, no nosso planeta. Mas o Brasil, no decorrer da pandemia, apresentou algumas particularidades que só aconteceram aqui. E como um brasileiro, eu quis colaborar para o debate sociológico aqui no Brasil, relatando e diagnosticando o que a população brasileira passava. Então, isso que me levou a escrever sobre a pandemia no Brasil, que uma pessoa nascida no Brasil ou também fora do Brasil pudesse, daqui ou hoje ou daqui a algum tempo, ter esse registro histórico do que a população brasileira passou durante esse período. A sociologia, ela nasceu analisando a sociedade capitalista que nascia e se desenvolvia nos anos 1850. Weber, Marx, Durkheim, eles analisavam esse ponto de vista daquela sociedade. Então, é uma análise sociológica, é verdade, da sociedade, mas por vezes tive que me colocar como cientista político em alguns capítulos, como economista, como jornalista. Tentei dar uma linguagem que fosse acessível a todo o público, que pudesse compreender todos os aspectos sociológicos, mas também do que acontecia na vida de cada um. Muito. Eu me surpreendi muito porque a minha intenção inicial era um relato sobre a pandemia. E como um arqueólogo escavando um sítio arqueológico, muitas surpresas foram aparecendo. A principal, sem dúvida, foi como o governo brasileiro lidou com essa pandemia, o que ele fez e o que ele não fez. Por isso, o título do livro deveria ser Pandemia no Brasil, Atos, Fatos e Falhas. Mas com o decorrer da produção, eu percebi que deveria ser Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas, Reticências e Atos. Porque os atos positivos do governo brasileiro para com a sua população foram muito poucos e falhos. Com certeza não. Quando a pandemia foi declarada e se instaurou, a gente pensava que ia durar 2, 3 semanas. Mas com o passar do tempo, o mundo se deu conta de que era algo muito sério e eram necessárias medidas impopulares para impedir o avanço da doença, que não foram tomadas. Então, espantosamente, nós chegamos a um número absurdo de mortes. Bolsonaro teve nas mãos a oportunidade de escrever positivamente não só a história dele, como elevar o Brasil a um outro patamar. Parece que essa oportunidade foi desperdiçada, como tantas outras na história do Brasil. Aumento dos miseráveis, falta de comida no prato, atraso da alfabetização de crianças e adultos, órfãos da Covid, são consequências que já são reais. Mas o Brasil sempre teve uma imagem muito positiva diante de outros países, que pode ser recuperada facilmente com bons governantes e bom governo. Procurei escrever para que qualquer pessoa que fosse alfabetizada conseguisse ler e refletir sobre os fatos que estão sendo narrados. Essa era a minha intenção, que fosse um livro de fácil leitura, mas ao mesmo tempo com a seriedade que lhe cabe. Sem dúvida, o antipetismo de 2018 foi atenuado pelo antibolsonarismo de 2022. Isso já é visto na corrida eleitoral nas pesquisas. Em um país com alto índice de vacinados e de vacinação, o presidente ainda continua com seu discurso negacionista e anti-vacina. E contra esta atitude, a população responderá nas urnas. Sem dúvida, estou preparado, mas o que eu procurei foi colocar os fatos, deixar os fatos falarem por si só. A minha crítica não só a Bolsonaro, mas também a Lula. Quem ler de forma imparcial verá que o texto também faz os fatos falarem por si só.
estou pensando em escrever sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, porém falar as vozes que estão sofrendo nesse conflito. E por ter vivido no leste europeu, me sinto na obrigação de dar voz a essas pessoas e mostrar as consequências perversas, as consequências doloridas de uma guerra.